amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. A Casa do Caminho fica na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Este momento do Evangelho é um momento bastante especial e por isso eu vou convidar todos a se sintonizarem com este momento. Então, quem preferir pode fechar os olhos, prestando atenção na respiração, procurando uma posição confortável. Neste momento, visualizamos a imagem do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, de sorriso meigo, adentrando o nosso lar, compartilhando este momento onde vamos ouvir os seus ensinamentos. Vamos nos aproximando dele, de seu abraço fraterno. Rogamos a Itaporã, mentor da Casa do Caminho, que esteja conosco neste momento, intuindo a Carmen, que vai falar sobre um tema tão importante que é a caridade. Que possamos absorver esses ensinamentos, refletir sobre eles no nosso dia a dia, no contato com o nosso semelhante. Então, mais uma vez, prestando atenção na respiração, vamos nos harmonizando para estarmos bem presentes nesse estudo do Evangelho. E assim seja, graças a Deus. Muito bom dia a todos. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre nós nessa linda manhã de domingo e que nós possamos estar juntos de verdade, de coração, para absorver esses ensinamentos desse Evangelho maravilhoso e buscar, à medida do possível, trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. A lição hoje foi retirada do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema, como a Laís já disse, é a caridade. O capítulo é o capítulo 13 e nós vamos estar refletindo sobre os itens de 9 a 12. O tema geral deste capítulo é: não saiba a vossa mão esquerda o que a mão direita faz. E esse é um dos ensinamentos do Mestre Jesus, retirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, nesta lição, Jesus nos ensina que quando nós fazemos uma coisa para receber aplauso dos homens, nós já recebemos a nossa retribuição. Mas ele nos ensina a fazer sem buscar os aplausos dos homens, e sim a aprovação de Deus. E é dentro deste contexto, então, que nós vamos estar fazendo a nossa reflexão de hoje. Começando, naturalmente, pela definição de caridade. Caridade vem do caritas, do latim, e significa amor. A gente fazer, a gente se sensibilizar por uma dificuldade, ou física, emocional, e até moral do outro, e ir em direção a ele, socorrê-lo nessas necessidades. Então isso engloba a compaixão, eu me compadeço daquele problema, daquela situação, a benevolência de fazer o bem a alguém, e também por piedade, muitas vezes esse sentimento nos move em direção ao próximo. É muito importante a gente deixar claro que essa virtude não tem nada que ver com gestos assistenciais
paternalistas, ou a esmola. E aí Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, pergunta à Pleiade de Espíritos: qual é o verdadeiro sentido de caridade para Jesus? E os Espíritos respondem: o de ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essas 3 lições: benevolência, indulgência e perdão. Mas a gente pode ainda, a título de um esclarecimento didático, dividir a caridade no seu aspecto material e no seu aspecto moral. Do ponto de vista material, a caridade tem uma importância fundamental. Daquele que sofre as carências na matéria, que passa fome, que não tem onde viver, que não tem onde dormir, que não tem um lar, uma casa para morar. E aí nós vamos estar praticando a caridade moral através do auxílio material, da doação das roupas, da doação da comida ou mesmo do dinheiro que é necessário para as obras de assistência de caridade constituírem suprirem essas necessidades do plano material. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de matéria. Apesar de ser espíritos encarnados, nós dependemos da matéria para sobreviver, para que o nosso corpo físico sobreviva. Mas a caridade material, ela não é simplesmente dar uma esmola, né? Mas muitas vezes, como nos alerta o Espírito Hamed, nós doamos coisas ou favorecemos criaturas a fim de proporcionar a nós mesmos, mesmo que temporariamente, um bem-estar e assim a sensação de um poder íntimo, né? Para aplacar essa nossa ansiedade. E em torno disso, a gente pergunta assim: por que é que o comportamento caridoso não é uma constante entre nós? Por que muitas vezes até nós mesmos procuramos desviar dos problemas e das desgraças e das misérias alheias? A gente não suporta conviver com esses sentimentos. E às vezes até arrumamos desculpas para não confrontar, para não nos envolver diretamente com isso. E vou além. Nós vivemos todos os dias em busca da nossa felicidade. Nós lutamos pelo nosso bem-estar físico e mental. Então, esses sentimentos, quando eles são muito egoísticos, nos impedem de ver que, às vezes, ao nosso redor, nós temos a possibilidade de praticar a caridade para com aqueles que estão convivendo conosco. E nós não o fazemos porque nós não enxergamos essas necessidades. Para, então, ilustrar essa nossa reflexão, eu vou trazer uma história muito interessante de 2 senhores idosos que precisam atravessar um longo caminho numa estrada fria, num momento onde está caindo neve, muito gelado. E devido à idade deles, eles estão muito agasalhados, mas eles sentem muito medo de atravessar esse caminho em direção à hospedaria, que daria abrigo para eles, com medo de morrer durante essa trajetória, já que são idosos, enfim. Mas eles se apoiam e resolvem dar início a essa caminhada. E mais ou menos, depois de andarem um certo tempo, já se sentirem um pouco cansados, eles veem ao longe uma criança caída na neve.
sozinha. E ela está realmente, praticamente, nos seus últimos minutinhos de vida. Ela ainda respira, mas ela está lutando muito pela sobrevivência. E um deles diz: nossa, nós não podemos deixar essa criança aqui sozinha e morrer. Mas o outro apela pela razão e diz assim para o seu companheiro: imagina, se nós nos submetermos a levar essa criança, nós não temos força, há dias que não comemos, como nós vamos suportar o peso dela? Como nós vamos conseguir chegar com vida se sem a criança nós estamos tendo toda essa dificuldade para atravessar esse caminho? E esse senhor se compadeceu com a criança e ele não conseguia largar a criança ali. Depois de alguns minutos discutindo se deveriam ou não carregar a criança, um deles disse: eu não tenho condição, sinto muito. Então eles decidiram que aquele que não queria carregar a criança fosse na frente e depois eles tentariam se encontrar lá na hospedaria. Mas o senhor pegou a criança do chão e encostou ela bem no seu peito e a agasalhou como pôde. E com muita dificuldade, com a criança em seus braços, ele foi passinho por passinho. Claro que ele não alcançou o amigo, que já estava logo à frente, mas depois de muito tempo e com muito esforço, ele conseguiu chegar à hospedaria com a criança já aquecida, pela troca do calor que fizera com seu próprio corpo. Eles chegaram os dois lá, receberam o atendimento, a sopa, o aquecimento. E logo que foi possível, ele, claro, foi em busca do amigo que havia partido na frente. Mas ele não conseguiu encontrar o amigo na hospedaria. Ele perguntava: cadê o fulano? Onde que ele... Não, ninguém sabia. Não, ninguém chegou aqui com esse nome. Não, não vimos ninguém com essas características físicas. Então ele resolve fazer o caminho de volta. E ele pega a estrada e vê logo acima, um pouco mais ou menos próximo já da hospedaria, seu amigo desfalecido e morto na neve. Então essa lição é uma lição que nos possibilita muita reflexão em torno da caridade. Claro, guardadas as devidas proporções daquilo que aconteceu nesse momento, nós percebemos que aquele que se compadeceu com a criança, isso significa, quando ele viu aquele ser que estava ali à beira da morte, ele se trocou de lugar com a criança. Ele percebeu a gravidade da situação e o seu coração não deixou que ele permitisse que a criança ficasse ali abandonada. Então ele exerceu de compaixão. Ele foi benevolente, porque ele pegou a criança. E isso fez com que os dois trocassem o calor do corpo de um com o outro, o que foi o fator decisivo na sobrevivência, tanto da criança como dele, trazendo para nós a certeza de que esse ato de caridade que ele praticou para com a criança não beneficiou apenas aquele que foi acolhido, mas principalmente conservou a vida daquele que acolheu. E isso que Jesus traz para nós, nessa maravilhosa lição, o aspecto moral da caridade, que é traduzido no nosso texto do Evangelho como a caridade essencial. Porque, claro que é muito importante a gente contribuir com a questão material daquele que está passando por dificuldades e fome. É inegável que sim. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos antes sensibilizar o nosso coração.
e compreender que nós precisamos sair de nós mesmos em direção ao outro e levar. E levar com, como diz a lição da Madre nesse texto, com humildade, sem ostentação. Porque é muito diferente a gente prestar um serviço a alguém do que a gente dar uma esmola para alguém. Isso é ressaltado nesse texto. Vejam, prestar um serviço é uma coisa. Dar uma esmola tem a conotação do egoísmo, da mão pesada que dá, daquele que faz o outro entender o quanto custou para mim dar isso ao outro. E isso só denota um grande egoísmo ou grande necessidade de humilhar aquele que está recebendo. Mas Jesus nos adverte a lição. Se vocês querem os aplausos dos homens que estão vendo aquele tilintar de moedas caindo, vocês já tiveram. O que agrada a Deus é você se colocar no lugar do outro e fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Então, muitas vezes, calar-se para ouvir o que o outro tem a dizer, ser surdo para as inquietações, para as dificuldades que o outro ainda apresenta. Não assumir todo momento o papel de vítima e de ofendido. E não tratar com desmérito e desprezo aqueles que nos procuram. E entender que estamos todos na mesma caminhada, no mesmo caminho estamos seguindo. E quando nós nos aquecemos, porque o amor, ele implica nesse calor que dá a vida para o outro, mas principalmente para quem doa o amor. É por isso que Jesus dizia, quando você vestiu a um desses pequeninos, quando você deu de comer para um desses pequeninos, foi a mim que você fez, não foi ao outro que você fez. A nossa missão, quando reencarnamos neste plano, é ser servos de Deus. Jesus disse isso, eu sou servo de Deus, vós sois servos de Deus. E essa palavra servos significa que nós somos convidados pelo Mestre Jesus a servir na obra de redenção deste orbe. De que forma? Trabalhando com amor, com caridade, com perseverança, mas com ensino, buscando a instrução, para que nós entendamos também que essa é a única forma de nós nos elevarmos, de nós fazermos brilhar a nossa luz interior. E Jesus deixou isso claro na lição que ele diz: brilhe a sua luz para os homens, para que as vossas obras sejam reconhecidas, para que aquilo que você faz seja a sua luz maior. E em tudo que você faça, coloque o amor. Não existe para nós outra forma de nos desenvolvermos que não seja através do próximo. E é muito difícil a gente compreender isso, porque a gente está mais no papel de querer receber, de trazer sempre a luz para os nossos problemas. Mas é justamente quando a gente sai de nós, como esse senhor que buscou salvar essa menina, é que ele mesmo se salvou. E Allan Kardec traz para nós essa lição de que fora da caridade não existe salvação.
salvar-se no sentido de vamos salvar essa nossa encarnação, essa nossa possibilidade de crescimento no aqui e agora, compreendendo também a lei maior de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então eu saio de mim em busca da minha instrução, em busca de aprender com os meus erros e buscar humildemente praticar a caridade com moderação, com bastante delicadeza para não ofender aquele que está em necessidade. Porque a lei é única, é necessário interagir no câmbio do doar para receber. Quando nós doamos, nós abrimos um precedente maravilhoso para que o universo traga para nós todo o bem que nós doamos multiplicado. E as bênçãos são infinitas, porque a lei de Deus é a lei do amor. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, um pensamento do Chico Xavier muito lindo, tirado do site mensagemespírita.com.br, ele diz assim: uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. Gente, o resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Que nós possamos, então, abrir os nossos corações com alegria e agradecer essa oportunidade maravilhosa de estarmos reencarnados e vermos nos nossos irmãos de caminhada a grande oportunidade que nós temos de nos melhorar, praticando a caridade. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem, mas aproveitemos o tempo de hoje para fazer a diferença no amanhã. Fiquemos com Jesus. Um beijo carinhoso a todos. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades. E para todos os necessitados que agora veem nossa mente, encarnados ou desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças e perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares.
equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Chegou o momento de finalizarmos o nosso Evangelho, agradecendo ao nosso Pai Maior, ao querido Jesus e a todos os espíritos de luz, como o nosso dirigente Itaporã, pelos belíssimos ensinamentos sobre a caridade que hoje recebemos através da nossa irmã Carmen. Aproveitando a energia de nossas vibrações e sintonizados com a espiritualidade, pedimos humildemente que Jesus nos abençoe com a sua luz e seu amor. E assim, fortalecidos por essa bênção, encerramos o nosso Evangelho com a oração que Jesus ensinou a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.